Graça e paz, meu querido irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Ananindeua, é com muita felicidade que nós damos prosseguimento ao nosso segundo encontro online para tratarmos então deste nosso estudo bíblico que durante todo o ano de 2023 irá abranger esta temática da vida missionária da igreja ou das missões e a igreja local. Deus colocou no nosso coração essa temática para estarmos trabalhando, meditando, orando e também nos aprofundando dentro das mais variadas facetas que a missão da igreja nos apresenta no contexto bíblico. E eu quero te convidar para que hoje, nesse segundo encontro, você esteja refletindo comigo acerca do propósito do manual. Nós vimos na semana passada que o livro de Atos, escrito por Lucas, aquele mesmo que escreveu o Evangelho, também ele dirigiu esses dois livros a um alto oficial do Império Romano chamado Teófilo. E então, com essas obras, ele tinha um propósito, é o que nós vamos ver detidamente no dia de hoje, nesse nosso segundo encontro em janeiro. E qual é a ideia aqui para o nosso entendimento hoje? É exatamente prosseguirmos. Na semana passada nós vimos que o manual é um livro que contém noções e especificações técnicas, segurança de garantia e uma série de instruções de uso que habilitam aquela pessoa que comprou um material ou um produto a utilizá-lo da melhor maneira possível. Assim também a igreja, ela tem no livro de Atos um poderoso manual para dar o direcionamento correto e adequado a que Deus se agrada no tocante a o seu fazer missionário. Então, o propósito do manual, que é o que nós vamos ver hoje, é muito importante, porque então nós observamos para que serve este manual. Além de nos instruir, além de nos admoestar, além de nos tirar dúvidas e apresentar esclarecimentos, o manual ele tem um propósito claro e específico, aqui especificamente no caso do livro de Atos. Antes, eu quero convidar a você que nos acompanha aí no seu celular, na sua casa, ou quem sabe junto com a sua família, para que você abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 até o verso de número 13. Atos, capítulo 2, os versos de 1 até o verso de número 13. E diz aí a palavra do Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme ou segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um dos que ouvia falar, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados.
Então, irmãos, esse texto é emblemático de Atos 2, de 1 a 13, quando nos é relatada a descida do Espírito Santo em cumprimento à promessa de Cristo aos seus discípulos, nos revela o início, o marco da expansão missionária da igreja, porque aqui, pela primeira vez, vai ser testemunhada a boa nova de Cristo pela boca de Pedro, a partir do verso 14, que nós não vamos ler agora, mas ele vai se seguir até o verso 36, onde então Pedro vai discursar perante todos aqueles judeus e que são judeus da dispersão, para que você entenda melhor. Nos anos que antecederam aí este evento lá em Atos 2, na verdade depois do cativeiro babilônico, não é? Ainda antes de Cristo, você vai observar que houve uma grande dispersão dos judeus. Então por isso são mencionadas aí diversas culturas e povos, porque os judeus se estabeleceram em diversas nações vizinhas, e muitos desses não retornaram mais para Jerusalém após o exílio, e também após perseguições no período da dinastia dos Asmoneus e dos Macabeus. Então, que é o período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Há muitas situações que aconteceram na história do povo judeu e que demandaram então essa e outras dispersões. Então o povo judeu foi se encontrando e se estabelecendo, como se estabeleceu na Babilônia, como se estabeleceu no Egito outrora. Então nesse período eles foram estabelecendo em todas as regiões: Líbia, Ponto, Ásia, Capadócia, Judéia, Mesopotâmia, Frígia, imediações de Cirene, Roma. Então, em todo lugar, como até hoje é possível notar, nós podemos encontrar remanescentes judeus. A verdade, meus irmãos, é que, pela providência divina, estes judeus que estavam ali para a celebração da festa de Pentecostes em Jerusalém, que era uma das 4 grandes festas determinadas pelo Senhor lá no Levítico, incluindo aí também a festa dos tabernáculos, a Páscoa e também o Pentecostes. E você tinha aí então a reunião de judeus de várias culturas para estar ali então em Jerusalém cultuando. E aqui se marca então, e você observa que o Espírito Santo ele concedeu dons àqueles que estavam ali reunidos, os 12 e os discípulos, em Jerusalém, num cenáculo ali no próximo do templo, ou dentro da própria propriedade do templo, na realidade. E ali, esse dom de línguas, que aqui é dialectos, no grego, e que significa outros idiomas. Muitas pessoas confundem essa expressão aqui para pensar que, na verdade, então, Lucas estaria se referindo a uma língua sobrenatural, uma língua de anjos, quando, na verdade, o grande milagre, segundo inúmeros teólogos de linha reformada vão anotar, este grande milagre foi, na verdade, a tradução simultânea do que Pedro falava e do que os apóstolos e discípulos falavam em seus próprios idiomas, as grandes maravilhas de Deus, e eles entendiam nas suas próprias línguas. É o que você observa no verso de número 11, quando diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Isso significa dizer, meus irmãos, que também em Pentecostes, também em Atos 2:11, quando nós, de 1 a 13, na verdade, nós vemos que a descida do Espírito Santo veio atender a um propósito. E o livro de Atos, sendo o manual da igreja, também virá atender um propósito. E é aqui que eu quero começar com você então. O propósito desse manual de missões que nós temos à nossa disposição, que é o livro de Atos, é ligado estritamente ao objetivo que Lucas teve também quando escreveu o livro de Atos. E qual foi este objetivo? Foi justamente relatar nesses 28 capítulos do livro de Atos exatamente o que? Exatamente o crescimento do cristianismo, o crescimento e a expansão do cristianismo
nos seus primeiros dias. Ele traça, Lucas, no caso, o progresso do evangelho partindo de Jerusalém, neste evento marcado aqui pelo contexto de Atos 2 que nós acabamos de ler. Então, esse evangelho que inicia-se lá em Roma, que se inicia-se em Jerusalém, ele vai desembocar finalmente em Roma a partir das expedições missionárias de Paulo. Então, esse evangelho vai chegar na capital do império que regia toda aquela região naquela época, então como uma grande marca da expansão do evangelho que sai da região ali suburbana de Jerusalém para atingir a capital, a grande capital do império, e dali se alastrar para todo o mundo. O versículo-chave do livro de Atos, desse nosso manual, e que nós poderíamos destacar, é exatamente lá em Atos 1:8, quando Jesus diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em linhas gerais, meus irmãos, é possível nós vermos e enxergarmos que esse versículo que acabamos de ler, ele contém um esboço de todo este livro, de todo este manual de missões que é o livro de Atos, porque ele mostra que o evangelho se propaga por toda Jerusalém, como acontece mesmo dos capítulos de 1 a 7 do livro de Atos. Você pode observar que dos capítulos de 1 a 7 há o relato dessa expansão do evangelho por toda Jerusalém e Judéia. E isso vai se desembocar exatamente na culminância do capítulo 7, quando então o diácono Estevão é martirizado, e ele já ali pode contribuir com grandes sinais e muitos prodígios e com a intrepidez na pregação da palavra para essa expansão, assim como também dos outros diáconos, como por exemplo Filipe, Prócoro e Nicanor. Então você observa então que esse primeiro passo é colocado aí do capítulo de 1 a 7. Também, voltando lá para aquela promessa de Cristo em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, Jerusalém é composto então, recapitulando, de 1 a 7. O evangelho ele se propaga pela Samaria e pelas regiões vizinhas, dos versos do capítulo de 8 a 12 do livro de Atos. O evangelista Lucas, escritor Lucas, como um grande erudito que era, ele faz questão de concatenar essas ideias para que nós percebamos na completude do livro de Atos esse cumprimento gradativo e paulatino da promessa de Cristo de que a sua igreja se estabeleceria por todas essas regiões. Então, Jerusalém, capítulo de 1 a 8, Judéia e Samaria, Jerusalém e Judéia, capítulo de 1 a 7, e Samaria e regiões vizinhas, capítulo de 8 a 12. E então, o evangelho vai se propagar também para terras distantes, pelo norte da África, pelo oeste da Ásia e também pelo sul da Europa, chegando até Roma, como você pode observar dos capítulos de 13 até 28. Em outras palavras, você consegue observar 3 dimensões de missões nesse manual que é o livro de Atos, um manual maravilhoso que nos concede, nos confere importantes e profundas lições sobre o fazer missionário da igreja. Em primeiro lugar, nos capítulos de 1 a 7, você observa as missões locais, as missões dentro da própria esfera de relacionamentos e de intercessões da igreja local, que estabeleceu-se em Jerusalém, no princípio, como você viu aqui muito claramente nesta confirmação da promessa de Deus em Atos 2, e ali a igreja foi se multiplicando a partir do verso 37 do capítulo 2, a conversão de 3.000 após o discurso de Pedro, e num segundo momento também, lá em Atos 4, com a conversão de 5.000 pessoas. Então já contabilizando aí um alto rol de convertidos ao Evangelho de Cristo. Então, lá você vê então claramente a marca da missão local. Você pode observar também comigo que nos versos de 8 a 12 o Evangelho vai se propagar para terras distantes, pelas regiões vizinhas de Samaria.
né, já um pouco mais distantes de Jerusalém. Então ali você vê missões regionais, já não são mais no âmbito restritos ao âmbito local de Jerusalém, já saem também para as fronteiras daquela cidade, para alcançar uma região. A Judéia era, na verdade, tida como uma grande região que era ali oprimida ou controlada pelo Império Romano, mas ela era vista como uma região, como se fosse, no nosso contexto brasileiro, a região amazônica ou a região norte do país e cada um dos seus estados com as suas respectivas realidades. Então eles saem das respectivas realidades locais para uma regional. É o que você vai ver do capítulo de 8 a 12 de Atos, no contexto dessa missão que agora não é mais local, é regional. E finalmente, dos capítulos de 13 até 28, você observa as missões internacionais, quando então, sobretudo a partir pela instrumentalidade da vida do apóstolo Paulo, as viagens, as grandes expedições missionárias são concretizadas pela providência sobrenatural do Espírito Santo, com muitos sinais, muitos prodígios e especialmente com a simplicidade desse evangelho que se alastra de maneira avassaladora, tomando todas aquelas cidades por onde Paulo e seus companheiros passavam, assim também como outros mártires pela causa do evangelho. O teólogo C.H. Turner ele vai destacar 6 divisões no livro de Atos que nos ajudam a entender esse apontamento do crescimento da igreja nesses primeiros dias e o desenvolvimento do evangelho, tendo em vista o propósito desse manual de missões que é o livro de Atos. Ele diz o seguinte: do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 6, verso 7, nos é falado, através de Lucas, pelo registro de Lucas, de uma igreja que está em Jerusalém e da sua pregação, que é marcada especialmente pelo discurso de Pedro, a partir aí do verso de número 14 do capítulo 2, e ali vamos ver então a igreja sendo finalizada como um grande resumo dessa primeira etapa, ali então quando diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso você vai ver também lá no capítulo de número 2, de 42 a 47, e também posteriormente no capítulo 4, lá no verso de 23 até o verso de número 31. Então, já partindo mais adiante, numa segunda sessão que Turner vai destacar aqui como sendo relevante para entendermos essas etapas do fazer missionário em Atos, ele diz que do capítulo 6, verso 8, até o capítulo 9, verso 31, nos é descrita a divulgação do cristianismo através da Palestina e o martírio de Estevão, como eu já mencionei, que foi seguido pela pregação em Samaria. Finalizando com um grande resumo novamente, lá em Atos 9, 31, quando nos é dito o seguinte, Atos 9, 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Veja que sempre depois dessas sessões, dessas etapas, dessas fases, ele encerra com um resumo. Lucas tinha essa preocupação como se estivesse marcando o encerramento e o início de uma nova etapa nessa descrição narrativa dele no livro de Atos. Ele encerra a primeira lá em Atos 6, 7, quando a primeira leva, a primeira fase lá iniciada com Pentecostes, e o discurso de Pedro, a conversão de 8.000 pessoas e o crescimento vertiginoso da igreja, com muitas almas se achegando ao senhorio de Cristo. Então, ele termina no Atos 6,7 dizendo exatamente que sacerdotes obedeciam e que a palavra de Deus crescia e se multiplicava em Jerusalém. Já em Atos 9,31, nessa segunda etapa, quando a missão passa a ser mais regionalizada,
ele mostra que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Uma terceira etapa começa no capítulo 9, verso 32, logo em seguida ao anterior, e vai até o capítulo 12, 24, e aí se inclui a conversão de Saulo, não é? Que passa a ser mais conhecido como Paulo. Na verdade, fica aqui esse parênteses, o nome, na verdade, ele não foi mudado, como foi mudado o nome de Jacó, como foi mudado o nome de Abrão, que passou a se chamar Abraão no Antigo Testamento, mas Paulo e Saulo são, na verdade, variantes do mesmo nome deste grande homem de Deus, apenas no contexto romano e no contexto judaico. É o mesmo nome, não foi mudado. A letra ela era apenas significante para estes dois idiomas importantes, que era o hebraico e o grego, que era o idioma reinante no Império Romano naquele momento. Então, lá no capítulo 12, verso 24, você pode acompanhar na sua Bíblia, é dito o seguinte, encerrando essa segunda etapa que fala da conversão de Paulo, da igreja de Antioquia, sendo uma importante base missionária da igreja, da aceitação do evangelho pelos gentios através de Cornélio, e a igreja que vai também sendo marcada por essa transição de Pedro para Paulo. E ele encerra com mais um resumo no capítulo 12, 24, dizendo o seguinte: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Não é? E diz ainda no verso 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, nós vemos aí essa terceira sessão se encerrando com esses importantes episódios acontecendo. Lá no capítulo 12, 25, até o capítulo 16, verso 5, é falado então da propagação da igreja na Ásia Menor. E o foco de Lucas aqui volta-se então para esta região, porque ele vai mostrar então a pregação de Paulo na Galácia e finaliza lá no capítulo 16, verso 5, quando ele diz exatamente o seguinte, capítulo 16, verso número 5 de Atos, diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Veja que sempre ele encerra com esse resumo de crescimento, como se fosse Lucas revisitando o olhar sobre a multiplicação que era operada pelo Espírito Santo na vida da igreja a partir do seu perfil missionário, do seu perfil dinâmico, do seu perfil ganhador de vidas e de expansão do reino de Deus. No capítulo 16, verso 6, até o capítulo 19, verso 20, nós temos então uma quinta fase da igreja, quando é relatada então a expansão na igreja pela Europa e nas cidades grandes daquela região, como por exemplo Corinto e Éfeso. E aí nos é feito um resumo novamente, lá no capítulo 19, verso 20. Quero que você fique bem atento aí na sua Bíblia para não perder. E ele diz lá no capítulo 19, verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Novamente, Lucas faz questão de retratar esse êxito, esse sucesso do avanço da igreja, apesar das adversidades e perseguições, porque era propósito de Deus, era propósito do Senhor que a igreja assim se estabelecesse naqueles dias, como é também propósito dele para as nossas vidas, que estejamos sempre afeitos à sua poderosa vontade, nos humilhando à sua presença e entendendo que ele quer que saiamos para também pregarmos como os nossos irmãos fizeram ali no primeiro século. E a sexta e última etapa ou fase, que é retratada aqui por Lucas, fica lá no capítulo 19, verso 21, até o capítulo 28, 31, quando é encerrado o livro. E o que é dito para nós lá no capítulo 28, verso 31, nós vamos ler aqui também, acompanhe na sua Bíblia, é dito: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, quando vai mostrar aí
na última sessão do livro de Atos, essa marca do Paulo já no final de sua carreira pregando em Roma por ocasião da sua prisão domiciliar. Então nos fala da chegada de Paulo em Roma, essa fase do capítulo 19, 21 até capítulo 28, 31, e fala também da sua prisão naquela localidade, terminando então com uma descrição de um Paulo que, apesar de preso, apesar de privado de sua liberdade, de suas benesses, de sua possibilidade de fazer outras viagens, que era o que ele certamente desejava no seu coração, disse então, a partir do relato de Lucas, que ele pregava o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Fica-nos claro então, meus irmãos, que Lucas tinha o propósito em escrever o livro de Atos, como nós vimos aqui nessas diferentes sessões. Ele queria nos mostrar como o cristianismo começa em Jerusalém e chega até Roma, passando por várias pelas mais distintas dificuldades, mas nunca jamais sendo embaraçada no cumprimento da sua missão, no cumprimento do desígnio que o Senhor havia dito lá em Atos 1:8. Então por isso é importante nós atentarmos para esse detalhe, que é Lucas fazendo questão de ressaltar a fidelidade de Deus, não é? O cumprimento das promessas de Deus, fazendo aqui um link com o que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. E por que eu digo isso para você? Porque ele quer mostrar para os seus leitores, sobretudo para a sua igreja, que o Senhor, mesmo Jesus, que promete em Atos 1:8 que eles seriam testemunhas dos seus feitos, do seu ministério, da sua obra, por Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, este mesmo que promete é fiel para cumprir. E cumpriu, porque a igreja não apenas se desenvolveu e se alastrou e teve esse seu propósito concretizado pela força e pelo poder do Espírito Santo, como também nos registros que vemos até os dias de hoje tem sido testemunha desse avanço. E ainda há muito a ser feito. Então, há quem coloque, muitos teólogos bíblicos vão colocar como um possível novo título, se pudesse ser assim realizado ao livro de Atos. Se nós não quiséssemos chamar de Atos, poderíamos chamar Como Chegaram as Boas Novas de Jerusalém até Roma. Você vê, começa em Jerusalém, Atos 2, no texto que nós lemos lá no começo, para findar em Roma, como você vê lá no capítulo 28, verso 31, neste Paulo lá, plantando ali as sementes de uma igreja, a qual ele vai muitos anos mais tarde escrever, inclusive uma carta à igreja de Roma, a carta aos romanos, uma das cartas mais teológicas de todas as escritas pelo apóstolo Paulo, porque vai falar de uma das doutrinas mais importantes para a nossa fé, que é a doutrina da justificação pela fé. Então você pode observar então que, como vimos na semana passada, o manual ele existe, o manual ele precisa ser entendido na essência do que ele é. E nós vimos hoje que o manual tem propósitos. No caso, o livro de Atos, enquanto manual de missões, e eu preciso que você não tire isso da sua mente, ele é um manual que possui um propósito maior, que é nos mostrar que para a igreja cumprir o seu dever, a sua vocação missionária, ela precisa ter sempre em vista que Deus a acompanha em todas as fases desse processo. Como o Turner escreveu aqui 6, há outros teólogos que dividem mais sessões ainda, esmiuçando e detalhando ainda mais os relatos do livro de Atos em relação ao avanço da igreja. Mas o fato é, irmãos, que nós vemos por esse testemunho fiel e verdadeiro, inerrante, infalível e suficiente das Escrituras Sagradas, e especialmente do livro de Atos, que a igreja precisa levar a cabo a missão que lhe foi confiada pelo Senhor, sem medo das oposições,
com confiança no cumprimento das suas promessas e tendo em vista a multiplicação do reino. Com isso, a igreja pode ter fiel certeza de que ela estará no caminho certo, de que ela estará atendendo aos propósitos do manual, atendendo aos propósitos desse rico e operoso manual que nós temos à nossa disposição, que é o livro de Atos. Na semana que vem, nós vamos continuar a nossa jornada para falar da importância do manual e vamos ver também muitos detalhes importantes a respeito dessa nossa caminhada para entender essa primeira fase, esse primeiro capítulo de uma jornada de lições que nós teremos durante o ano de 2023, que é para entender o livro de Atos como o manual de missões da igreja. Já vimos a essência do manual numa introdução que fizemos na semana passada. Hoje vimos então o propósito do manual, e este propósito é exatamente mostrar para nós o avanço da igreja de Jerusalém até Roma e mostrar para nós a promessa de Cristo em Atos 1:8 se cumprindo pelo testemunho do avanço da igreja nestes primeiros dias em Atos dos Apóstolos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos conceda uma semana abençoada na sua presença. Não deixe de anotar as suas dúvidas, perguntas, sugestões ou comentários para que nós possamos cada dia mais melhorar aqui e crescermos juntos nessa caminhada da Igreja Presbiteriana de Ananindeua, de estudar a Palavra de Deus e, sobretudo, nesse ano, com esse foco especial nas missões e em relação à igreja local. Que Deus te abençoe e um grande abraço.